Costa Azul News. Informação é aqui. Tom Oliveira e Renato Aguiar, muito boa noite. Muito boa noite, Natan. Muito boa noite a todos os ouvintes aí da nossa Costa Verde. Uma boa noite especial. Na verdade, faltam 3 minutinhos aí pra gente dar boa noite. São 5h57, mas já tá valendo aí esse finzinho de tarde. Tom Oliveira. Muito boa noite, Renato Aguiar, ouvintes da Costa Azul FM, excelente início de noite de terça-feira, né? Vamos às informações, grande Renato. Pois é, a gente começa falando da Polícia Federal. Polícia Federal trabalhando firme e forte na capital, hein? A Polícia Federal deflagrou hoje, né, a segunda fase da operação Postal Off, que começou em setembro do ano passado lá em Santa Catarina, e investiga fraudes nos Correios. Investigadores descobriram que grandes cargas eram distribuídas sem faturamento ou com faturamento inferior ao devido. Foram identificados indícios de participação de um empresário titular de agências franqueadas e de 7 funcionários da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão na agência central dos Correios, lá na Cidade Nova, bem no centro do Rio, na Praça Mauá, para ser mais exato, e também em endereços aí lá em São Paulo. Também foram expedidos mandados de afastamento de funcionários dos Correios de suas funções. Na casa de um dos suspeitos, onde, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os policiais federais apreenderam nada mais, nada menos do que 3,5 milhões de reais em espécie, hein? De acordo com a Polícia Federal, o esquema criminoso causou um prejuízo ao patrimônio público estimado em cerca de 94 milhões de reais. A investigação conta, obviamente, com a colaboração da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Esse cidadão aí dos 3 milhões em casa me lembrou daquele outro lá em Salvador que tinha um banco dos 500 milhões, né, no apartamento pra morar bem. Esses caras moram bem também, né, grande brincadeira. Bom, 1 minuto faltando para 6 horas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que é carioca, se declarou impedido de julgar a ação ajuizada na corte pelo governador do Rio, Wilson Witzel, pedindo a suspensão do processo de impeachment contra ele na Alesc, Assembleia Legislativa do Estado. Fux havia sido sorteado para ser o relator da reclamação. O ministro declarou incompatibilidade para julgamento nos termos do artigo 277 do regimento interno do STF. Com a decisão, Fux, o caso terá de ser distribuído aí para outro ministro da Corte. Pois é, e agora a gente vai para a operação em comunidades, hein? A suspensão das operações policiais, principalmente pela PM, Polícia Civil, nas favelas do estado do Rio de Janeiro, em junho, reduziu em cerca de 72% o número de mortes e em 50% a quantidade de feridos em decorrência de confrontos diretos. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a famosa UF. Segundo a estimativa dos pesquisadores, 30 vidas foram preservadas no período de 31 dias, a média, portanto, uma pessoa salva por dia, após a decisão liminar no último dia 5 de junho do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, de suspender operações policiais no estado do Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia da Covid-19. Hoje, moradores de vários pontos aqui da região Marinas, Parque das Palmeiras e Sapinhatubas, em Angra dos Reis, ficaram sobressaltados devido ao barulho aí de tiros. Foram ouvidos, inclusive, fortes rajadas, segundo os moradores comunicaram ao Departamento de Jornalismo da Rádio Costa Azul. A polícia ainda não informou se teve alguma ação ou ocorrência nessas regiões. 18 horas, 1 minuto, a Receita Federal lançou atendimento de serviços relacionados ao CPF pelo Telegram. Esse novo canal utiliza atendimento virtual e simula uma conversação por meio de chat. Segundo a Receita, a iniciativa busca dar maior agilidade no atendimento ao cidadão e contribui para evitar que as pessoas se desloquem para alguma unidade de atendimento presencial. Para solicitar o serviço, o contribuinte deverá acessar o canal Receita Federal Oficial
lá no Telegram. Enviar as informações e os documentos exigidos para que a Receita Federal faça a análise do pedido. Tudo isso se a internet funcionar, né? A gente vai agora para a educação. Escolas da rede estadual de ensino voltaram a abrir na região sul do estado do Rio de Janeiro, porém, somente para o retorno parcial de funcionários administrativos que não fazem parte do grupo de risco da Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Educação. Número importante, hein? Das 24 cidades aqui do sul do Rio de Janeiro, apenas a nossa Angra dos Reis e nossa vizinha Paraty não entraram na lista de retomada das atividades administrativas, pois, segundo os números da Covid-19, estes ainda estão muito altos na região Costa Verde. Olha, em 2020 o fundo eleitoral essencial, nos casos graves de Covid-19, comprar mais 26 milhões de testes de coronavírus ou pagar o auxílio emergencial no valor de R$600 durante 3 meses para 1 milhão de trabalhadores informais que perderam a renda devido à pandemia. Hoje, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, comunicou oficialmente a transferência para o Tesouro Nacional dos recursos que o Partido Novo renunciou do fundo eleitoral desse ano. Dessa forma, estes recursos poderão ser utilizados em benefício de toda a população. Nessa eleição, o Partido Novo teria direito a 36 milhões de reais em dinheiro público do fundo eleitoral para gastar com campanhas políticas. O Novo acredita que as campanhas devem ser financiadas voluntariamente por aqueles que acreditam nos partidos políticos e nos candidatos que desejam apoiar. O dinheiro dos impostos dos brasileiros deve ir para serviços essenciais como educação, segurança e saúde. Os outros partidos poderiam tomar a mesma iniciativa do Novo em Grande Renato Aguiar. 36 milhões é uma boa grana e com certeza ajudaria muito a população, né? Exatamente. Hoje, nesse Costa Azul News, a gente está falando exatamente do boa aplicação de recursos. São 18h04. Muito boa noite e a gente vai para a notícia do dia, hein? O ministro da Saúde do Líbano, o Hamad Hassan, disse que mais de 35 pessoas morreram e mais de 2.500 podem ter ficado feridas em função de uma grande explosão na região portuária de Beirute, hoje à tarde, iníciozinho da noite de lá, que causou abalos em toda a capital aí do Líbano. Em declarações transmitidas pelas emissoras de TV, Hassan inicialmente disse que mais de 30 pessoas haviam sido mortas e mais de 3.000 pessoas podem estar feridas em função da dificuldade das pessoas se deslocarem na área atingida pela explosão. O chefe da Cruz Vermelha libanesa disse que o número de pessoas feridas certamente já ultrapassa 2.200. As notícias ainda estão muito desencontradas devido à dimensão da explosão na área portuária do Líbano. Impressionante, realmente, essa explosão lá no Líbano, foi em Beirute, que é a capital, né? E você tem vídeos, inclusive, no nosso canal no YouTube, na nossa fanpage também, no site da Costa Azul. Bom, a Marinha do Brasil informou que os militares que compõem a Força Tarefa Marítima da corporação e que estão em Beirute estão bem. Deixa eu só rapidamente... Fechou aqui a minha página, estão bem e não foram atingidos pela grande explosão há algumas horas, né? Aconteceu hoje essa grande explosão lá, inclusive tem a fragata Independência na Grande Renato Aguiar, que se encontra, inclusive, operando no mar normalmente lá em Beirute. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão. Outras informações serão passadas tempestivamente, informou o Centro de Comunicação Social da Marinha em nota à imprensa. A explosão ocorreu na região portuária de Beirute, onde existem armazéns que abrigam explosivos, informou a agência Reuters. Pois é, e voltando aqui para nossa região, né? Amanhã no Talk Show, a partir das 8 horas da manhã, Dia Nacional da Saúde, iremos receber no Talk Show o deputado federal Luiz Antônio, que integra aí a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. O deputado Luizinho, como é o mais conhecido, tem sido um dos mais atuantes na região Costa Verde e tem auxiliado muito os prefeitos de Angra, Fernando Jordão, Paraty, Luciano Vidal e Alain Bombeiro, né? Inclusive está fazendo aniversário hoje.
Parabéns aí, Alain, com indicações na área de saúde. E não é pouca grana não, hein? Mais de 8 milhões de reais. A gente vai destrinchar isso tudo amanhã. Teremos ainda no Talk Show o secretário de saúde do município de Angra, o Rodrigo Mukeli. E agora a gente vai te atualizar aí os números, já que a gente falou da Covid-19, números da Covid-19 na nossa região aqui do litoral sul-fluminense. 6h07, Paraty registra 660 casos da Covid-19 desde o início da pandemia, com 603 recuperados. Tem 25 óbitos confirmados e 1 suspeitos. 8 pessoas estão internadas em Paraty, de acordo com um boletim divulgado na tarde de hoje. Angra dos Reis subiu para 119 o número de óbitos confirmados. O último óbito aconteceu ontem no centro de referência para tratamento da Covid-19, né, a Santa Casa, no centro da cidade, e foi de uma mulher de 72 anos com comorbidades. Além disso, uma morte suspeita foi também confirmada. Uma mulher de 59 anos com comorbidades, registrada no dia 27 de julho no Hospital Municipal da Japuíba. Como ocorreu um novo óbito suspeito, o município segue investigando 10 óbitos na cidade. O número de casos confirmados é de 3.882 e de recuperados 3.355. No momento tem 37 pessoas internadas na Santa Casa, no Hospital de Praia Brava nenhum, e 8 pessoas internadas no Hospital da Unimed, no Parque das Palmeiras. A gente tem também aqui no estado do Rio de Janeiro 168.911 casos confirmados e 13.715 óbitos. O número de recuperados no Rio é de 150.976. Tem 1.012 óbitos ainda em investigação no estado. Grande Renato Aguiar. Pois é, a gente vai encerrando então o Costa Azul News por aqui. Vou lembrando a você que você pode e deve interagir com o jornalismo da Costa Azul no WhatsApp, o 99298-1588. Acesse costazulfm.com.br e fique muito bem informado. Apoio Agência Brasil. Mais informações amanhã no Talk Show a partir das 8 horas da manhã ou a qualquer momento em edição extraordinária. Uma boa noite a todos. Costa Azul News. Oferecimento Dom Atacadista.